Retomando nossas explanações sobre a MP 927, nesse sexto vídeo da série, tratamos sobre as repercussões da MP na jornada de trabalho. Quais são os instrumentos para fazer frente a essa situação de calamidade pública relacionados à jornada? E o primeiro deles é relativo à flexibilização do banco de horas. É interessante que o artigo 14... ele criou uma hipótese que ele nomina como regime de compensação especial, mas é um nítido banco de horas negativo em favor do empregador. O que a gente conhece até hoje, né, as disposições, lá nas disposições do artigo 59, parágrafo 2º e 5º da CLT, é a instituição, na primeira hipótese, por norma coletiva, na segunda hipótese do parágrafo 5º daquele dispositivo da CLT, mediante acordo escrito individual, com prazos de compensação diferentes, né, de concessão de folgas, 1 ano ou 6 meses, respectivamente, é de um banco positivo em favor do empregado, ou seja, ele não recebe os 50% de adicional, mas ele tira folga. Isso vai sendo registrado de uma forma positiva para o empregado. Aí se cria ou se explicita um banco de horas negativo. Ou seja, diante da pandemia, o artigo 14 traz uma opção de que o empregador não quer ou não pode conceder as férias para esse empregado. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos instituir um banco de horas. Os dias que eu te deixar, as jornadas correspondentes aos dias em que eu te deixar, né, em casa, recebendo, ou seja, você vai estar recebendo o salário, mas não vai estar trabalhando, né, você vai estar em casa. Essas horas em que você vai estar em casa, correspondentes à jornada de trabalho, vão ser negativadas lá no banco de horas. Né? O empregado vai ter um banco de horas negativo. E o empregador, em sua contraface, né, do seu lado, ele vai ter um saldo de horas positivo, que ele vai poder exigir do empregado, ou seja, cessando o estado de isolamento, de quarentena, de calamidade pública, no prazo de até 18 meses após a cessação da calamidade pública, o empregador pode exigir a compensação dessas horas em que permitiu que o empregado ficasse em casa, recebendo, ressalte-se, certo? Mas não trabalhando. Então ele vai pegar e vai poder, depois, no prazo de 18 meses após a cessação da calamidade pública, essas horas que o empregado deveria estar trabalhando, mas permaneceu em casa, e essas horas foram, constaram no banco de horas, entre aspas, negativo para o empregado em regime de compensação especial, o empregador pode exigir que haja compensação disso após. E como é que ele vai fazer isso, né? Em primeiro lugar, esse banco tem que ser estabelecido por acordo individual, não é coletivo. Escrito, acordo individual escrito. Basta um acordo escrito com o empregado. E como é que se dá essa compensação no prazo de 18 meses? Né? O empregador poderá, né, exigir unilateralmente do empregado e a sua livre escolha de dias, essa compensação dos dias em que deixou o empregado parado para protegê-lo dessa circulação onde ele poderia contrair o coronavírus, certo? Mas ele pode unilateralmente determinar o dia, a oportunidade dessa compensação no prazo de 18 meses. E respeitado sempre o limite de 2 horas a mais na jornada. Ou seja, nessa compensação, o empregado poderá trabalhar até 10 horas diárias. Perfeito? Então, essa, em resumo, a disposição do artigo 14. Ele cria esse regime de compensação especial que, no caso do empregado, que é deixado em casa pelo empregador e recebendo, né? O empregador vai computando, por exemplo, essas horas em que o empregado não trabalhou e ficou em casa, num banco de horas negativo para o empregado. E o empregado vai ter que repor essas horas posteriormente, no prazo de 18 meses, em dias à livre escolha e unilateralmente determinados pelo empregador no exercício do jus variandi.
certo? Por permissão do artigo 14. Ah, e o banco de horas positivo? O empregado tem horas lá, lógico, elas podem ser utilizadas, elas vão ser levadas a desconto também. O empregado pode ter feito várias horas extras e consta no banco de horas. Então essa folga, entre aspas, né, forçada pelo período de quarentena, ela vai lá, ao final, né, vai levar a conta esse banco de horas positivo. Mas o empregado pode ter, né, mais horas a pagar do que horas, né, que deveriam ser, que ele teria em seu favor. Então, cria o artigo 14 essas duas possibilidades aí, certo? Banco de horas positivo, o empregado já tinha horas extras feitas e utiliza isso para ficar em casa em período de pandemia. E o banco de horas negativo, ele não tem horas, mas o empregador deixa ele em casa. Aí quando passar, você vai me pagar essas horas, observado o limite de 2 diárias, certo? E se, no caso, tem essas horas aí, né? O empregado tem um banco de horas positivo, ele continua com horas positivas em casa. Se há uma rescisão do contrato de trabalho no decorrer do período de calamidade, o empregador tem que pagar essas horas extras não usufruídas pelo empregado. Agora é interessante um artigo que está lá ao final, que também diz respeito à jornada, que é o artigo 26. Que diz da prorrogação da jornada por necessidade imperiosa, mormente por força maior, que está prevista lá no artigo 61 da CLT, um artigo que fica lá no iniciozinho da CLT. Né? O artigo 26 diz que os estabelecimentos de saúde, mediante mero acordo escrito individual, pode prorrogar a jornada de enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares de enfermagem, médicos seletistas, se for o caso, né? E demais profissionais de estabelecimentos de saúde. Não diz que é só de profissionais de saúde, é profissionais que trabalham em estabelecimentos de saúde, tem uma diferença. Né? Por exemplo, o setor administrativo de um hospital, o pessoal que trabalha na recepção do hospital. Então, vamos deixar claro. Mesmo se esses profissionais trabalham em jornada de 12 horas por 36 de descanso, ou se trabalham em atividades insalubres, a MP permite observar essa situação de força maior da calamidade, né, pública, declarada lá no parágrafo 1º do artigo 1º da própria MP, né, prorrogar essa jornada observado o artigo 61, né, da CLT, que diz da necessidade imperiosa, né? E a necessidade imperiosa o que é? São horas extras forçadas, para se evitar prejuízos ao empregador de grande monta. Né? E você tem as horas por necessidade imperiosa por força maior, que é o caso da calamidade pública. E é interessante que o dispositivo, ele diz que essas horas extras podem ser executadas, inclusive em escalas entre a 13ª e a 24ª hora. Ou seja, né, sem respeitar temporariamente no período de calamidade o intervalo interjornadas, né, não importará em falta administrativa do empregador, e essas horas elas serão ou pagas com adicional de 50% ou serão compensadas no período de 18 meses. E é importante dizer que a CLT, para além de divergências doutrinárias e jurisprudenciais, para o trabalho em necessidade imperiosa em decorrência de força maior, conforme o parágrafo 2º do artigo 61, ele não impõe limite. Por exemplo, para execução de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução acarretará prejuízo manifesto, se estabelece o limite de 12 horas, lá no parágrafo 2º do artigo 61, para se evitar um prejuízo, né, ao empregador. Agora, quando se fala em força maior, não se estabelece limite. Então, em tese, você poderia, no caso da jornada 12 por 36, avançar por dentro, inclusive, do intervalo interjornadas, com essa flexibilização da MP, observado esse período excepcional de calamidade pública. Esse é o raciocínio. Como a necessidade imperiosa por força maior não possui um limite, né, o limite seria em tempo ordinário, ou seja, de não existência do coronavírus. O limite seria a observância do período de 11 horas e 1 hora de intervalo intrajornada, mas
Não se observando isso, conforme já falado, seria lícita a exigência desse tempo.